Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Eletricidade Básica. Essa é a nossa aula de número 4 e nessa aula nós vamos falar sobre os múltiplos e os submúltiplos das unidades de medidas de grandezas elétricas. Tá? Eu vou dividir essa aula em duas partes para não ficar muito longa, tá? Então nós vamos ver primeiro a parte 1, depois a parte 2. Antes de começar a aula, vou pedir para vocês se inscrever no nosso canal, no canal Ponto da Elétrica, ativar as notificações e, caso você goste do vídeo, você não esquecer de dar um like, que isso vai ajudar bastante aí o canal, tá ok? Então vamos lá, começando. O que nós vamos estar vendo nesses dois vídeos, tá? Nós vamos dividir em dois vídeos. Primeiro, nós vamos ver quais são os múltiplos, depois nós vamos ver quais são os submúltiplos, tá? E aí no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre as transformações entre múltiplos e submúltiplos, tá ok? Muito bem, então qual é a necessidade da gente estar usando os múltiplos e os submúltiplos? Tanto um como o outro, a necessidade é para que seja facilitada tanto a pronúncia como a escrita de números referente a essas grandezas, né? Então, no caso dos múltiplos, nós às vezes temos valores muito altos, né, da ordem de milhares, milhões, bilhões, né? De valores referente a valores dessas grandezas. Então, imagina que eu tenha lá 1 milhão de amperes, 1 milhão de ohms, né? Fica ruim de escrever e de falar, né? A mesma coisa se aplica a valores muito baixos. Por exemplo, eu tenho lá valores de corrente da ordem de milionésimos, por exemplo, né? Então eu tenho lá uma corrente, por exemplo, de 0,000003 amperes. Então fica muito ruim de falar e de escrever esses valores. Então para isso a gente usa os múltiplos e os submúltiplos, tá? Para facilitar a escrita e a pronúncia referente a estas grandezas. Isso serve para qualquer grandeza elétrica, tá? Nós vamos estar usando aqui, exemplificando para corrente, para tensão e para resistência, que é o que a gente já estudou no curso, mas nós vamos estudar outras grandezas que também se aplica o múltiplo e o submúltiplo, que nós vamos aprender nessa aula. Então, muito bem, vamos conhecer primeiro quais são os múltiplos das grandezas elétricas. Ó. Vamos lá. O primeiro múltiplo que nós vamos conhecer aqui é o quilo, que é representado pela letra K maiúscula, tá? É o quilo representado pela letra K maiúscula. Todo múltiplo ou submúltiplo, ele tem um valor numérico. E, na verdade, ele é uma letra e essa letra tem um valor numérico. Tá? O K, o valor numérico dele é 10 à terceira ou 1000. Então, quando a gente escreve o K, que é o quilo, na verdade, nós estamos escrevendo ali por trás dele existe um número que é o 1000. É a mesma coisa. O outro múltiplo é o mega, tá? Representado pela letra M maiúscula. Tá? O mega tem um valor numérico de 10 elevado à sexta ou 1 milhão. Ok? 1 milhão. Então, quando eu falo mega, é a mesma coisa de eu estar falando 1 milhão. Depois nós temos o giga, que é representado pela letra G maiúscula. Tá? O giga tem um valor numérico de 10 elevado à nona, né, em base 10, ou 1 bilhão. Então, 1 giga é a mesma coisa que 1 bilhão. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Ó. Quando eu falo 13,8 ou 13,8 kV, é a mesma coisa de eu falar 13,8 multiplicado pelo quilo. Quanto que vale o quilo? O quilo nós vimos que vale 1000. Então, quando eu falo 13,8 kV, é a mesma coisa de eu estar falando 13.800 volts. Fica muito mais fácil, tanto para escrever como para pronunciar, 13,8 kV. Mas é a mesma coisa. Vou pegar aqui um outro exemplo. Ó.
1,2 mega ohms. Então, mega é 10 a sexta, ou 1 milhão. Então, é a mesma coisa de eu fazer 1,2 vezes 1 milhão, e aí eu vou chegar em 1.200.000 ohms. Então, 1,2 mega ohms é a mesma coisa que 1.200.000 ohms. Perceba que é muito mais fácil, principalmente para escrever, né? 1,2 mega ohms, tá? Então você sempre vai ver dessa forma, não escrito por extenso, né? É muito mais fácil usando o múltiplo. E por fim aqui um exemplo do giga. O giga vale 1 bilhão. Então 3 gigaamperes é a mesma coisa que 3 multiplicado por 1 bilhão, certo? Que é o valor do giga. Então nós vamos chegar lá em 3 bilhões de amperes. Tá? Olha o tamanho do número que fica para você escrever. Então é muito mais fácil, né, escrever 3 gigaamperes, que é a mesma coisa, ok? Esses foram os múltiplos. Agora vamos conhecer os submúltiplos das grandezas elétricas. Quais são eles? O M minúsculo, agora nós vamos trabalhar os submúltiplos, a gente trabalha sempre com letra minúscula. Ok? Então, o M minúsculo é o milli, né? É o milli que tem um valor numérico de 10 a menos 3 e que seria a mesma coisa que 0,001, ok? Então, os submúltiplos eles vão estar se referindo a valores bem pequenos, né? Valores menores. Depois nós temos um outro submúltiplo que é representado por essa letra grega aqui, que é o micro, O micro tem o valor numérico de 10 elevado a menos 6, que é a mesma coisa que 0,0000001, né, que seria 1 milionésimo. Então, um valor bem pequeno. Depois nós temos o nano, que é o N minúsculo. O nano tem um valor numérico de 10 elevado a menos 9, tá? Então, um valor muito pequeno. 0,000000001, ou seja, é 1 bilionésimo, né? 1 nano equivale a 1 bilionésimo de alguma coisa. E por fim, o último submúltiplo é o P minúsculo, que é o pico, tá? O pico vale 10 a menos 12, ok? Que seria esse valor aqui, né? 12 zeros na frente do 1, que seria 1 trilionésimos. Então, é um valor extremamente pequeno, baixo, tá ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Da mesma forma que a gente viu lá nos múltiplos, né? Então, 15 miliamperes é a mesma coisa que eu pegar o 15 e multiplicar pelo valor do milli. Quanto que vale o milli? O milli vale 1 milésimo, que é 0,001. Então, quando eu falo 15 miliamperes, eu fazendo essa multiplicação aí, eu vou chegar em 0,015 amperes. Perceba que é muito mais fácil eu falar e escrever 15 miliamperes do que eu escrever e falar 0,015 amperes, né? Um outro exemplo aqui com relação ao micro. Então, 300 microvolts é a mesma coisa que 300 vezes qual é o valor do micro? O micro vale 1 milionésimo, né? Então, é 0,000001. Fazendo essa multiplicação, né? Essa multiplicação, nós vamos chegar em 0,0003 volts. Olha como é muito mais fácil falar 300 microvolts. Um outro exemplo aqui no caso do nano, né? 3.250 nano-ohms. É a mesma coisa que 3.200 multiplicado por 1 bilionésimo, né? Que é o valor do nano. Então, isso aí a gente vai fazendo esse cálculo aí, nós vamos chegar em, olha só o tamanho do número aí, né? 0,00000325 ohms, né? 325 ohms. É muito mais fácil escrever e falar 3.250 nano-ohms. E por fim aqui é um exemplo do pico, que é o menor de todos, né? 725 picoamperes é a mesma coisa que 725 multiplicado por 1 trilionésimo, né? 1 trilionésimo de ampere, que é esse monte de zero aí. Olha o valor que a gente vai chegar absurdo, ó. Até para falar isso aí é complicado, você se perde no meio do caminho, né?
é muito mais fácil falar 725 picoamperes. Aqui está para você entender bem, né, a facilidade de você usar o submúltiplo, tá ok? É por isso que a gente usa, é bastante usado, a gente precisa conhecer e principalmente saber, na verdade, qual é o valor, né, de cada submúltiplo aí, qual é a ordem de grandeza de cada um deles. Pessoal, vou ficar por aqui nesse vídeo, tá? E aí a gente continua esse assunto no próximo vídeo. Nós vamos estar falando de transformações. Aqui nós conhecemos quais são os múltiplos e os submúltiplos. Muito obrigado pela atenção de vocês e não esqueça de dar um like, né? Caso você gostou do vídeo, dá um like aí que isso vai ajudar bastante a gente. Valeu, muito obrigado.